Olá, pessoal! Vamos agora então corrigir as atividades de desenho geométrico. No exercício 1, identifique os elementos de cada ângulo. Então, nós temos aqui, na letra A, o vértice, que é o ponto de encontro aqui, né? A origem. Então, o vértice é a letra O. Os lados eu tenho de O para A, né? Uma semi-reta que começa em O e passa por A. Então, de O para A. E de O passa por B. Então, é uma semi-reta OB. Na letra B, nós temos o vértice, que é a letra Q. E os lados, nós temos de Q passa por P. Então, aqui nós temos a semi-reta Q, P e Q, R. Dois, meça os ângulos com o transferidor. Então, agora nós vamos utilizar, então, o transferidor, tá? Então, vamos lá encontrar o ângulo alfa. Então, com o transferidor, nós vamos colocar aqui bem certinho e vamos ver que ângulo que é. Então, eu tenho, ó, de 0 a 60. Então, o ângulo alfa, ele tem 60 graus. Na letra B, nós temos, então, aqui o ângulo gama, né? Aqui, ó, vamos ver quanto que é esse ângulo. Então, eu tenho de 0 a 105, ó. Passou de 100, 105, 110. Então, aqui foi até 105. Quer dizer que o ângulo gama é de 105 graus. Na letra C, nós temos, então, o ângulo delta. Nós vamos ver a abertura dele, que é um ângulo de, ó, 90 graus. Três. Nas imagens seguintes, determine a medida dos ângulos em destaque. Então, nós temos aqui na letra A o ângulo beta, que tem aqui uma medida de, ó, 0 a 40. Então, 40 graus. E na letra B, nós temos o ângulo delta, que tem uma abertura de 0 a 120 graus. Então, aqui, o ângulo delta é de 120 graus. 4. O teodolito é um instrumento de medida de ângulos utilizado por agrimensores, topógrafos e engenheiros. Aqui, nós temos aqui um profissional utilizando um teodolito. Determine na figura o ângulo que o topógrafo mediu com o seu teodolito. Então, aqui nós temos o ângulo alfa, que tem a medida, ó, de 0, 40, 45 graus. Então, aqui alfa mede 45 graus. 5. Meça os ângulos internos de cada polígono e calcule sua soma em cada caso. Então, nós temos aqui o ângulo alfa. Então, vamos ver a medida desse ângulo alfa, ó. Então, aqui nós estamos, ó, de 0 a 70, 75. Então, o ângulo alfa é de 75 graus. O ângulo beta. O ângulo beta, ó, de 0 a 40 graus. Então, beta
40 graus. Gama, o ângulo gama, ele é de 0 a 65. Então, gama é 65 graus. Aí pergunta assim: alfa mais beta mais gama é igual, então 75 mais 40 mais 65, 180 graus. Na letra B, nós temos o ângulo alfa, alfa, que também, de 0 a 65. Se você quiser aumentar aqui também, tá? Se vocês quiserem aumentar só para ficar melhor de visualizar, pode aumentar, tá? Vou aumentar aqui só para facilitar a visualização, então, aí para vocês, tá bom? Alfa, 65 graus. De 0 a 65. Beta, beta, 45 graus. Gama, gama vai até 135, de 0 a 135. Então, gama, 135 graus. Delta, que é esse outro ângulo, vai até, de 0, 110 a 115 graus. Então, aqui nós temos delta 115 graus. Então, eu tenho alfa mais beta mais gama mais delta é igual a 360 graus. 6. Meça os ângulos e classifique-os em reto, agudo ou obtuso. Então, aqui o ângulo alfa. Vamos medir o ângulo. Então, de 0 a 70, 75. Então, alfa tem 75 graus. Se ele tem 75 graus, ele é menor do que 90. Então, menor do que 90 é um ângulo agudo. Na letra B, nós temos o ângulo beta, que é um ângulo de 50 graus. Então, beta, 50 graus. Se é 50 graus, também é menor do que 90, então é um ângulo agudo. Na letra C, o ângulo gama, de 0 a 110. Aqui tem 110 graus. Maior do que 90, se é maior do que 90, então é um ângulo obtuso. O ângulo delta é um ângulo de 0 a 90, então é um ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, é um ângulo reto. 7. Sem utilizar instrumentos de medida,
Classifique os ângulos em agudo, reto ou obtuso. Então, aqui nós temos, ó, um ângulo reto. Então, se é 90 graus, reto. Aqui nós temos um ângulo, ó, menor do que 90 graus. Se é menor, ele é agudo. E aqui nós temos um ângulo, ó, maior do que 90 graus. Se é maior, é obtuso. 8. Meça os ângulos dos triângulos e complete a tabela, classificando esses ângulos em reto, agudo ou obtuso. Então, nós temos aqui o ângulo alfa. Então, alfa, ó, 60 graus. Beta, 60 graus também. Beta 60. Gama, 60 graus também. Então, aqui nós temos um triângulo com todos os lados, todos os ângulos iguais. Aqui, o ângulo alfa, o alfa vai de 0 a 120. Então, aqui é 120 graus. Beta, ó, 30, de 0 a 30, passou um pouquinho, 35 graus. Então, beta, 35 graus. Gama, ó, 25 graus. Agora aqui, alfa, ó, alfa, 90 graus. Beta, 30 graus. E gama, 60 graus. Então, agora nós vamos completar, então, aqui a tabela. No triângulo PQR, ó, PQR, o ângulo alfa é um ângulo agudo, ó, menor do que 90, agudo. O ângulo beta, agudo. Se todos os ângulos são de 60 graus, então, aqui vai ser tudo agudo. Gama, agudo. No triângulo DEF, nós temos, então, aqui o ângulo alfa, ó, 120 graus. Se é 120 graus, é um ângulo obtuso. Beta é um ângulo de 35 graus, então, é um ângulo agudo. E gama é um ângulo de 25 graus, então, também é agudo. No triângulo GHI, o ângulo alfa é um ângulo de 90 graus, então, é um ângulo reto. Beta é um ângulo de 30 graus, então, agudo. E gama, que é um ângulo de 60 graus, também é agudo. 9. Quanto mede um ângulo raso e um ângulo nulo? Então, o ângulo raso, ele mede
180 graus. E um ângulo nulo, ele mede 0 graus. 10. Assinale os pares de ângulos consecutivos. Então, aqui nós temos, ó, um ângulo aqui e outro aqui. Então, aqui são os pares de ângulos consecutivos. Então, nós marcamos. Aqui nós temos, ó, dois ângulos, mas que são opostos pelo vértice, ó. Opostos pelo vértice. Então, aqui nós não vamos marcar. E aqui nós também temos, ó, dois ângulos consecutivos. 11. Assinale o par de ângulos adjacentes. Então, aqui nós temos, ó, dois ângulos consecutivos, porém um está dentro do outro, então ele não é adjacente. Nesse, nós temos dois ângulos consecutivos e adjacentes. Aqui nós já temos dois ângulos opostos pelo vértice, então não é adjacente. 12. Determine as medidas desconhecidas dos ângulos. Então, nós temos aqui o ângulo beta, então nós vamos encontrar o valor desse ângulo. Beta, então, ó, de 0 a 45. Então, aqui 45 graus. Na letra B, o ângulo alfa. Alfa. De 0 a 145. Aqui é 145 graus. Beta, que é esse aqui. De 0 a 145 graus também. Então, beta, 145 graus. E gama, que é igual a 35 graus. A letra C, alfa, de 0 a 30 graus. Beta, beta de 0 a 120 graus, ó, 0 a 120. Então, 120 graus. E gama, que é esse, que deu de 0 a 60 graus. Na letra D, nós temos, então, alfa, tá, o ângulo alfa. Alfa tem, ó, 50 graus. Beta, 90 graus. Gama, tá lá fora, gama, ele tem de 0 a 140 graus. Delta, tá aqui, delta. Então, delta, 100 graus. E esse outro símbolozinho, que é epsilon, que mede, que vamos ver, vamos verificar.
80 graus. 13. Construa o ângulo BOC complementar e adjacente a AOB, utilizando a régua e o compasso. Então, o primeiro passo aqui é aumentarmos essa reta, para nós fazermos, então, um ângulo adjacente. Com a régua, então, nós vamos aumentar o ângulo. Com o compasso, nós vamos, então, marcar as medidas para desenharmos, então, a perpendicular, tá? Ó, marcamos os dois lados. Aí, nós vamos lá, medida, abertura, maior do que a metade, marcamos em cima dos dois lados, tá? Que é onde vai ficar a perpendicular. Então, do ponto de origem, aonde as duas se tocaram, ó. Que nós vamos traçar, então, a perpendicular. Tem o ponto A, B, então, aqui o ponto C, porque ele quer que construa o ângulo BOC, ó. Então, nós temos de BOC, e ele quer adjacente a AOB. Então, AOB é um ângulo adjacente, tá? Formou-se o ângulo, então, BOC. 14. Considere duas retas paralelas, A e B, e a reta R, interceptando as duas retas. Então, os ângulos de medida alfa e beta da figura são denominados ângulos correspondentes. Quando as retas são paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes, isto é, alfa é igual a beta, então a mesma medida, os dois. Com base nessa informação, determine a medida dos ângulos indicados na seguinte figura. Então, nós temos aqui, ele pede para encontrar o valor do ângulo alfa. Então, vamos lá. Alfa. Ó, de 0,35. 35 graus, ó, igual. Aí, nós temos o ângulo delta. Delta. A medida do ângulo delta é de 0 a 145, ó. 145 graus. Beta, aqui está beta. De 0 a 145 graus. Então, beta, 145 graus, ó. Alfa está igual, ó, assim como o ângulo de delta e beta também estão iguais, ó, 145. Então, agora, o ângulo de epsilon, aqui, que é um ângulo de 35 graus. 35 graus. E o ângulo de gama que também, ó, é 35 graus. Bom, pessoal, agora que nós corrigimos as atividades, nós vamos dar continuidade nos conteúdos. Na página 55, transporte de ângulos, os procedimentos para transportar o ângulo O para a reta R. Então, aqui, o primeiro passo é na reta R, marcar onde começa o ponto O.
Então, aqui o ponto O, linha. Segundo passo, com o compasso, nós vamos colocar ponta seca em O, com uma abertura do compasso, uma abertura qualquer, tá? Nós vamos marcar, então, o ponto A e B, ó. Vamos fazer um arco e marcarmos aqui, então, ó, A e B. Com a mesma medida que nós marcamos aqui, nós vamos marcar na reta R, tá? Ó, marcaremos o arco. E aqui, então, o ponto A, linha. Agora, com o compasso, nós vamos tirar a medida de A a B. Ó, medida de A a B. Essa mesma medida, ponta seca em A, vamos marcar onde vai ser, então, o ponto B. Então, aqui, B'. Com a régua, então, nós vamos aqui traçar essa semi-reta OB. Ó. Assim, o ângulo AOB, então, aqui no caso, ele vai ficar AOB', tá? Esse ângulo AOB'. E aqui é o ângulo AOB. Então, aqui nós temos AOB', que são um ângulo, né, congruente ao ângulo AOB. Bissetriz de um ângulo. Então, nós temos aqui um ângulo de 70 graus e aqui esse mesmo ângulo com a bissetriz. Então, a semi-reta OC, ela é a bissetriz desse ângulo AOB. Então, BOC, ó, BOC é congruente a AOC, porque ambos têm a mesma medida. Traçado da bissetriz de um ângulo de vértice conhecido. Então, nós temos aqui, né, um vértice conhecido. Nós vamos traçar a bissetriz desse ângulo. Então, nós vamos lá. Compasso, tá, com uma abertura qualquer, ponta seca em O. Nós vamos, então, marcar os pontos A e B. Então, vou fazer um arco aqui, ó. E marcar os pontos A e B. Com o compasso, ponta seca em A, nós vamos ter uma abertura, fazer uma abertura aí, ó, mais do que a metade, e vamos marcar em cima, onde nós vamos aqui traçar a bissetriz, tá? A mesma medida, ponta seca em B, e com a régua, nós vamos, então, traçar a semi-reta, ligando os pontos. Ó, aqui, então, no caso, é o ponto C. Então, aqui nós traçamos, né, a semi-reta OC, que é a bissetriz desse ângulo AOB. Traçado da bissetriz de um ângulo de vértice desconhecido. Então, aqui o primeiro passo, traçar, então, aqui uma outra reta. Vamos dizer, então, a reta T. E aqui encontramos o ponto A e o ponto B. Nessa reta T, nós temos aqui, ó, um ângulo, outro e outro. Então, a reta T, ela forma 4 ângulos com as retas R e S. E nós vamos, então, encontrar a bissetriz desses ângulos. Vamos marcar aqui, para ficar melhor de visualizar o ângulo.
Ok. Pronto. Agora, nós vamos, então, encontrar a bissetriz desses ângulos, ó. A abertura do compasso mais do que a metade. E vamos marcar a bissetriz dos dois lados. Marcamos os arcos. E agora, vamos traçar, então, a bissetriz, ó. Pegando no ponto A, passando por onde as duas se tocaram. O outro ângulo. Nós vamos marcar aqui, então, os dois arcos. E também traçar essa bissetriz. E aqui, onde as duas bissetrizes se encontraram, é o ponto C. O outro ângulo. Vamos marcar, então, os dois lados do arco. Traçar aqui a bissetriz. E o último ângulo, então. Prontinho. Agora, nós vamos traçar aqui a bissetriz. E marcar, então, o ponto D. Agora, nós vamos traçar uma reta nos pontos C e D. Ó, reta nos pontos C e D, que contém, então, a bissetriz do ângulo determinado pelas retas R e S. Bom, pessoal, agora resolvam as atividades das páginas 65 a 70. Qualquer dúvida é só me procurar no PV. Um grande beijo e até o próximo vídeo.